Olá, meus amores! Olá, meus pichichinhos! Sejam bem-vindos ao canal! Meu nome é Leona, pra quem ainda não me conhece, vai me conhecer a partir de hoje. Vai deixar esse canal mais maravilhoso, mais lindo. E a gente vai começar o vídeo! Gente, faz um tempo que eu não venho aqui, né? E olha, a Leona está de cabelo novo, toda meio poderosa, meio que glamourosa, de vermelho. Dizem que boca tudo, olho nada, ou ao contrário, e eu tô assim mesmo. Antes de começar o vídeo de verdade, eu quero pedir algumas coisinhas pra vocês. Primeiro, eu quero que vocês deem sugestões, tanto neste vídeo, quanto em tudo que eu postar no Instagram, pra gente poder fazer novos vídeos. Eu sempre trago um conteúdo bacana, e eu quero a ajuda de vocês, meus pichichinhos, meus amigos, meus amores, pra poder contribuir com este canal. Segunda coisa, gente, vocês sabem que youtuber, o grande ou pequeno, vive de propaganda, vive do YouTube. Eu ainda não vivo do YouTube, porque meu canal é pequenininho, meu canal é desse tamanhozinho. Compartilhe o canal com os amiguinhos. Achou um amiguinho que é do Vale ou que não é do Vale, mas quer conhecer um conteúdo legal como o da Leona, vai lá e compartilha. Bom, este vídeo é polêmico, na verdade este vídeo eu sempre quis fazer. Tudo começou há muito tempo atrás, na Ilha dos... É a Mila agora, né, o netinho. Antes de eu me assumir enquanto trans, me reconhecer enquanto mulher trans, eu vivi, lógico, uma fase naquele descobrimento em relação à sexualidade. Então eu já gostava de garotos e coisa e tal. E no começo da minha fase adulta, lá pelos 20 aos 22 anos, eu era uma pessoa muito saideira. A Leona já tava lá dentro de uma conchinha, de uma ostrinha, mas ela ainda não tinha saído. E aconteceu de que na época eu estava namorando um menino, e esse menino, assim, a gente tinha um relacionamento muito bacana e a gente saía muito. Lembrando que foi no começo dos anos 2000, gente. Pra galerinha de hoje, que inclusive nasceu nos anos 2000, pode ser muito fácil essa questão de se assumir, essa questão de você poder frequentar lugares e não ser tão julgado assim. Eu sempre passei por muitos apuros. Um desses maiores apuros aconteceu justamente dentro do Mac. E um dia eu fui com este namoradinho meu, que a gente frequentava bastante o centro. É um lugar muito frequentado pelo público LGBTQ. A gente frequentava muito aquele lugar. Então a gente ia ou em barzinho ou em qualquer lugar ali no meio, certo? E daí eu fui frequentar com este meu boyzinho, com este meu lover. A gente foi no McDonald's como um casal normal. E na verdade não era nem um casal normal. Por quê? Porque a gente não andava de mão dada, porque a gente não ficava se beijando, porque a gente não ficava se agarrando, a gente não fazia nada disso. Vocês tinham que entender que no começo dos anos 2000, por mais que existia já uma liberdade em comparação com os anos 90, com os anos 80 e por aí vai, os anos 2000 ainda não eram fáceis. Por mais que já se discutia a questão da homossexualidade, a questão trans e travestis, né, a questão de identidade de gênero, não era tão aberto como hoje em dia, e hoje em dia ainda tem muito chão, a gente ainda tem muita coisa pra bater. Mas daí lá foi a Leona e o namoradinho comer no McDonald's. E nesse McDonald's tem piso assim embaixo, que tem umas mesinhas pouquinhas. Você faz o pedido e você sobe que tem um restaurante maiorzinho em cima. E lá fomos nós num dia super tranquilo, super vazio. E só tinha a gente e um outro casal e acho que mais umas duas pessoas na parte de cima. Foi lá, comeu, tudo de boas, não sei o que, não sei o que. A gente tava lá de boinhas, conversando. A gente tava só conversando, eu e meu namoradinho. E tinha esse outro casal, um casal hétero, cis, normativo. E no meio da conversa do vai e vem, eu acho que a gente, tipo, pegou na mão um do outro, sabe? Foi uma demonstração de amor, foi uma demonstração de carinho que amigos podem fazer, que duas meninas podem fazer. Não estou criticando isso, duas meninas, não estou criticando ninguém. A gente já ficou meio incomodado com a situação porque a gente percebeu que a época não era ainda, sabe? Não existia ainda a época ou o momento da gente ter esse tipo de afago e demonstração em público. Daí a gente, não que aumentou a demonstração de afeto, mas a gente fez uma outra demonstração de afeto, dar as mãos pra ele assim, na mesa. Sabe quando você dá a mão pra pessoa na mesa? E sussurrar, sabe? Tá conversando com a pessoa assim, faz tipo... A Leona, né? Toda recatada e do lar. Mas foi uma coisa assim, gente. Foi muito banal. Uma coisa que qualquer casal faz. Foi uma pegação, a gente não tava sentado um em cima do colo do outro. Não foi uma coisa assim. E daí depois dessa segunda demonstração de carinho da gente, e ficou meio de juntinho assim, né? Ficou juntinho. O segurança do McDonald's chegou pra mim e pra esse meu boyzinho, pra esse lover aí, e falou assim: olha, eu vou pedir pra vocês que vocês tenham mais cuidado, vou pedir pra vocês que vocês tenham mais tato na hora de conversar e na hora de vocês se entenderem. Eu falei assim, se entender por quê? Ele falou assim, é porque existe uma reclamação por parte de algumas pessoas de que vocês estão se tocando, de que vocês estão num ato obsceno. Ele quis dizer assim, ele não falou ato obsceno, mas ele quis dizer que foi num ato obsceno ou algo do tipo. E eu já tinha me libertado muito disso, e tava num momento em que eu precisava me reafirmar enquanto pessoa e também reafirmar as minhas convicções, sabe? Eu já tinha saído do armário, eu já tava super feliz com a minha vida, tava finalmente conseguindo, porque eu tinha muito sonho. Desde que eu me descobri,
descobri por gente a minha identidade, a minha sexualidade, coisa e tal, sempre tive muitos sonhos de ter uma vida normal, gente. Vocês não sabem como é pra um público LGBTQ, estou falando pras pessoas cis, poder ter uma vida normal. Uma vida normal que eu digo é você sair, você ir no cinema, você passear, você marcar uma praia, um rolezinho com a pessoa que você gosta. É muito difícil, gente. E quando você tem essa conquista, não só interna, não só de se entender e de se aceitar, mas quando você tem essa conquista de que você não vai encarar nenhum tipo de medo, nenhum tipo de preconceito na rua, mesmo que você encare, mas é uma conquista tão grande, é uma conquista tão significativa, que a gente não quer abandonar isso, e a gente não pode abandonar isso. Então eu comecei a questionar o cara lá, o segurança. Eu falei, meu, por que isso tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Quem tá incomodado com a gente? E daí eu citei o quê? O casal que estava do lado, assim, tipo, umas 2 mesas pra trás, pra frente, ai, sei lá pra onde. E a gente tava num cantinho, eu falei assim, eu não tô incomodando ninguém, nenhum de nós está incomodando. E além disso, existe um casal, e esse casal também tá se pegando, esse casal também tá se beijando, e ninguém falou nada. O senhor foi lá, como, enquanto segurança, pra que eles tenham a mesma postura que nós temos, pedir a mesma postura que o senhor está pedindo pra gente. Daí ele começou a desconversar, e ele quis, com as palavras dele lá, quis dizer que não, que eles são um casal e a gente não, mais ou menos nesse papo, sabe? Daí eu comecei a me revoltar, e eu, conversando com o menino lá que tava junto comigo, a gente não vai deixar isso barato, não, é muita sacanagem. Eu não posso falar palavrão, porque o YouTube tá censurando. Porque a gente paga os nossos impostos, a gente tá comendo aqui, não é de graça, não tô pedindo favor pro McDonald's, não tô pedindo favor pra ninguém. Então eu, enquanto cidadã, enquanto pessoa de direito que paga os meus impostos, posso ir e vir de qualquer lugar. E posso também expressar as minhas emoções, expressar as minhas opiniões, seja onde estiver, gente. A gente vive numa democracia, independente de ser uma democracia representativa ou não, uma outra conversa, um outro papo isso. A gente tem todos os direitos que todas as pessoas têm. A gente tem direito de se amar sim, a gente tem o direito de ser respeitado sim. E foi nessa pegada que eu fiquei super revoltada, e na época esse boyzinho, esse namoradinho falou assim, meu, não esquenta com isso, porque a gente já vive isso, já vive esse puta desse preconceito, eu acho que só vai estragar o nosso rolê, eu acho que vai estragar a nossa identidade, o que a gente tá vivendo aqui, esse momento super único, nenenã. Falei, não, Leona Barraqueira baixou. E fui lá embaixo conversar com os gerentes, e ó, super revoltos, e expliquei tudinho, e daí o gerente desconversou, né, e eu ainda falei assim, meu, vocês têm um McDonald's, vocês têm uma unidade, fica na República, no centro de São Paulo, e quem trabalha aqui sabe muito bem, é um reduto LGBTQ, é um reduto, é um lugar onde as pessoas LGBTQs vêm pra se sentirem mais seguras, onde existem diversas pessoas do público LGBTQ que vão comer no McDonald's, que vão pedir um sorvetinho, que vão pedir um Big Mac, que vão pedir qualquer coisa. Então é injusto, tanto com a classe LGBTQ, quanto comigo enquanto pessoa, que não posso ter a minha liberdade, a minha individualidade respeitada. Eu já tinha um lance bem assim, gente, já era bem milituda. Só que daí, por conta do boyzinho, ele não queria arrumar tanta treta assim, ele ficava assim, tipo, sabe, puxando meu freio, falando, meu, você não vai ganhar nada com isso, e não sei o que, não tem como a gente processar, né. E ele ficou ali no meu ouvido, eu acabei desistindo de processar o Mac, gente, mas me deu uma revolta. O gerente até desconversou falando assim, não, nós vamos reavaliar nossa postura, eu quero que vocês se sintam bem aqui. De repente foi uma falha equivocada do segurança, bem aquele papinho de gente que preza pela igualdade, mas faz igualdade porcaria nenhuma. E daí eu acabei ficando meio desconcertada, porque eu percebi que a marca, enquanto McDonald's, é uma marca mundial, gente, é uma marca muito grande, e eles têm que apoiar de verdade. Por isso que eu falei num outro vídeo, e vou continuar falando sobre isso, essas marcas, elas são marcas fajutas, elas não apoiam a diversidade, gente. Não apoiam a diversidade, sendo que você só fala disso no mês do orgulho LGBTQ, só que daí no resto dos meses, e em outras situações cotidianas, você tem que respeitar o LGBTQ, você tem que respeitar o gay, você tem que respeitar a lésbica, tem que respeitar a travesti, tem que respeitar a trans, porque eles estão pagando. Ninguém faz nada de graça, ninguém nesse mundo dá nada de graça. Então, quando você está pagando, você tem os mesmos direitos dos outros. Isso é respeito, isso não é você ter orgulho do mês LGBTQ, ser um parceiro, ser representativo, não. Isso é respeito. E todas as marcas têm que agir deste jeito, não somente no mês do orgulho LGBTQ, mas todos os meses. Então, McDonald's, vocês não estão de parabéns. Eu gosto muito do McDonald's, quem me conhece sabe disso, eu sou apaixonado pelo Big Mac, eu sou apaixonada por um monte de coisa, eu tô sempre comendo no McDonald's, mas é uma coisa que me deixa muito incomodada. E hoje eu tomaria uma atitude totalmente diferente. Hoje eu não levo desaforo pra casa de jeito nenhum, ainda mais no McDonald's, porque eu tive essa experiência e eu posso falar com razão por conta disso. E eu quero que vocês deixem nos comentários, me sigam nas redes sociais, se vocês já sofreram algum tipo de preconceito no McDonald's ou em qualquer outra rede como essa, né, redes grandonas como Burger King e coisa e tal. E deixem aí nos comentários que a gente vai falar sobre isso sim, gente. E a gente vai falar nos próximos vídeos sobre essa questão do Pink Money, sobre o povo levar um dinheiro da gente, do público LGBTQ, e ó,
Eles estão faturando muito, muito. Eu me despeço deste vídeo. Eu deixo um beijão enorme pra todos os meus pichichinhos. E vão curtir os meus vídeos, vão deixar vários likes. Beijo, gente. Um beijo no coração de vocês. Tchau, até o próximo vídeo.